acontece? A gente tem que decolar e se benzer, né? E vamos embora. O que aconteceu? No meio da brincadeira, eu peguei um mau tempo. Mas mau tempo aqui é como se pegasse uma lavadora de roupa, assim, Meu Deus. sobe, desce, a galera gritando dentro do avião. Eu falei, nossa, bicho, o que eu vou fazer, né? Aí, ao mesmo tempo que eu tava nessa brincadeira, eu já tava pensando em voltar. Foi o que eu fiz. Desci, vim descendo para ver se dava visual de volta, né? Aí eu entro numa outra situação que eu vou falar depois. Comecei a voltar, coloquei o GPS no regresso, desci para 1.000 pés, começou a dar um visualzinho, desci um pouquinho mais e dei visual. Cheguei no aeroporto lá, eu fui pro hotel, eu queria chorar, né? Apertem os cintos, senhoras e senhores, está no ar mais uma edição do podcast Aviação Amazônia. Sejam todos muito bem-vindos a bordo com a gente, porque hoje nossa entrevista vai ser especial. Ao meu lado, claro, como sempre, Mônica Tambic, tudo bom, pessoal? é isso aí, pessoal. Estamos ansiosos para a entrevista de hoje, que inclusive, né, tem até uma curiosidade, nós fizemos os primeiros pilotos, né, do Aviação Amazônia, e o nosso entrevistado esteve com a gente ali nesse primeiro momento de preparação ainda, né? Foi um pouco rudimentar, a gente estava ali ainda ajustando algumas coisas. Mas ele voltou agora para gravar o oficial. E aqui com a gente está o Wilson Nobre, piloto de avião e helicóptero, que está aqui com a gente. Bom dia, obrigado pelo convite, Isso aí. Davi, Mônica. E eu tô à disposição de vocês. Muito bacana. O que vocês mandarem aí, a gente vai... Então vai ter muita história Responder. hoje. Vai ter muita história e vai ter uma surpresinha no final E também. foi assim, foi um prazer também participar do plano piloto, né? É, com Do certeza. modelo lá de vocês, o primeiro modelo lá de podcast, e agora oficial aqui, Agora bonito, oficial, com um cenário né? maravilhoso. Viu só, né, Lindo. como é que são as coisas. O que acontece, né, de um mês pro outro, né, É. tudo muda, né? Lógico. As coisas, né, ficam maiores, cara. Que bacana. Olha, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado por ter aceitado novamente o nosso convite. Ó, a agenda do Wilson é bem agitada, né? Piloto, aviação executiva hoje, né? Sim, E tem sim. muita história aí pra contar pra gente. Eu tava vendo, a gente tava conversando aqui no início das nossas conversas aqui, antes de começar a gravar. Cara, eu conheço o Wilson desde 2012, no Facebook, cara. 2012. O que 2012 foi a transição do Orkut pro Facebook. deve ter sido alguma coisa assim, né? Não, Vai que acho que de repente- 2012 já era Facebook pro Instagram. Já? Será? Nossa. É verdade, é verdade. É, o Facebook é mais antigo. É verdade. Mais de uma década. Mas o legal foi ele disse que ele era criança, ele falou que era menino. Eu né? imagino, eu era uma criança. Adultão agora. E olha só, estamos aqui, né? Quase 10 anos depois, Pois é, né? né? Então, assim, vamos começar então falando dos primórdios, do início da tua carreira. A gente já mandou pro nosso sistema de inteligência, né? Já É. capturamos as imagens. Cadê? Solta aí, produção, vamos ver. Então eu cheguei aqui, ó. Quem é esse aí, Essa é minha mãe, rapaz? essa é minha mãe, né? Olha aí, ó. Isso foi no meu cheque de piloto comercial. Aí que eu tinha feito uma promessa, né? Que, porra, só vou usar farda e andar bonito assim quando eu checar o piloto comercial. Uma Enquanto eu era promessa... PP, eu andava de short, bermuda. Não, mas uma É, promessa vale, né? Porque realmente a vontade de usar um uniforme desse é grande, né? Tem pessoas que, às vezes, Não, com antes certeza, mesmo com de certeza. ingressar no curso, já tá vestido, já tá preparado. Não, hoje em mas... dia o pessoal na sala de aula já usa farda, né? Ah, sim. Sério? Aí pior não é nada. Tem gente que vê os pilotos lá do Aeroclube na igreja, pô, de farda. Na Já igreja. é tão empolgado. Em shopping, Olha, a padrão. primeira E nem vez... é piloto ainda. Não. A primeira vez que nem eu... conta as histórias, né? Primeira vez que eu cursei o PP, não vou revelar nomes, né? Não vou revelar locais, mas a gente fazia, na primeira aula, fazia o pedido já do uniforme e queriam Aham. que a gente fosse já vestido, entendeu? Adesão zero da turma, porque de fato, assim, andar daquele jeito pressupõe que você já tá no comando de uma aeronave, né? As pessoas já veem você saem de casa com aquela roupa. Quem é leigo não entende nada. E já, Pensa que o cara já tá exatamente. avançado. Pensa que o cara tá avançado e outra coisa, já vem pedir carona. Essa é a pior parte. É verdade. Ah, me Isso aí. leva pra dar uma Consegue volta uma ali. passagem pra mim? Isso Difícil. é padrão, isso aí. Padrão, exatamente. Mas sim, E hoje em dia é o seguinte, né? A modernidade, no caso do Instagram. Tudo é instagramável, né? tudo. Sim. Exatamente. Então, o cara fez a matrícula lá, já compra a fardinha dele. Já posta a foto. Olá, senhoras e É. senhores, vamos entrar a bordo já, né? Exatamente. É, cara, é uma aventura. Mas e aí, isso aí já foi no piloto comercial, mas No antes piloto disso comercial. já teve outras histórias aí. Como é que foi teu ingresso na aviação? Eu, na verdade, assim, o meu pai ele já frequentava o Aeroclube há muito tempo.
Então, desde 8 anos, ele me levava pro aeroclube e sempre eu estava acompanhado dele, né? Pô, e aquela fascinação de criança, né? Que todo mundo, eu acho que tem o desejo de Ícaro, né? De voar, né? Sim. Então, inconscientemente, a gente nasce ali, de repente... Eu vi um dia desse, um colega meu com o filho dele, já tinha um aviãozinho, uma maquetezinha, com 2 anos de idade. É. Ou seja, inconscientemente, a gente tem esse sonho de voar, né? Então, assim, no meu caso não foi diferente. Com 14 anos, eu, frequentando o aeroclube, eu lavei um avião junto com um piloto, um helicóptero. Então, assim, foi uma coisa de paixão, né? A gente vê o cara lavando helicóptero, o negócio é pegar no helicóptero, a gente enxerga com a mão, né? É. Então, a gente começou a lavar o avião ali com o piloto, e no outro dia, rapaz, é o seguinte, tô indo lá pro Eduardo Gomes. Vocês querem ir amanhã? Cedinho, cara. Cara, eu fui andando de casa, eu morava no Ileia na época, né? Caramba. Então, eu fui andando do Ileia até o aeroclube. Eu não queria nem saber como é que ia voltar do Eduardo Gomes. Qual a Como eu saí distância do Ileia pro aeroclube? Dá, acho que em torno de 8 km, 6, 8 Nossa, uma quilômetros. criança ainda. Fica um pouco mais próximo de Eduardo Gomes, né? Aquela Fica parte. mais, fica no meio. É, Fica é entre o meio termo, aeroclube é meio termo. e Eduardo Gomes. Isso. Pois é. Mas, cara, essa tua primeira aventura te levou para asas rotativas, foi Pois isso? é, então o que acontece? Aí eu ganhei o voo, né, no outro dia. Aquilo ali ficou gravado, até hoje, inclusive, é gravado na minha cabeça, assim, o helicóptero saindo na vertical ali, aí já ingressando direto para pro do Eduardo Gomes. Aquilo ali, meu Deus do céu, aquela sensação de sair do solo, ver as coisas aparecendo ali e tal, e indo pro voo, aquilo ali Uma outra me realidade. encantou de um né? jeito. Eu já gostava, porque eu frequentava, né? Uhum. Então, o que acontece? A minha vontade era de fazer o piloto de helicóptero, né? Mas aí, na época, não tinha curso no aeroclube, não tinha nenhuma viabilidade, assim, que pudesse fazer o curso de helicóptero. Sim. E eu fui pro avião. Fiz o curso de avião em 96. Aí, de lá para cá, no meio do percurso, né? Pintou a chance de eu voar helicóptero. E sobre essa tua jornada de piloto de asas fixas, a gente tem mais registros aí, produção? Vamos ver aqui. Bora ver o que- Olha aí, ó. Isso aí é o Cherokeezinho, já tava, era PP na época aí. Pode ver que eu voava todo... A camisa do Sidney Magal. Sem aí. uniforme. Pois é, olha aí, ó, isso aí. Olha, essa aeronave era de instrução do aeroclube Não, na época? já era um aviãozinho que eu peguei para voar mesmo, Ah, como legal. PP. Era Olha só. particular, de um comandante também. Ele voava na Continental Airlines, lá nos Estados Unidos, e ele tinha esse avião aqui em Manaus. Então aí eu, bora tirar essa porra desse avião aí? Aí eu comecei a voar ele fazendo os voozinhos por aqui, né? Cara, que legal. Manaus. E aí, produção, o que a gente tem mais de registro aí? Esse Mas aí. vamos entregar, cara. Esse aí é o RV10, isso aí foi um avião que veio para Manaus novo, né? Então era Olha de uma só. empresa de combustível aqui em Manaus, também, teu concorrente. Eita. Opa! Não vou falar quem é, não. Não. Então eu comecei a voar. Esse avião é o seguinte, esse avião a gente... eu voava com um dono, com o primeiro dono, depois ele vendeu, eu voei com o segundo dono, vendeu pro terceiro dono, eu fui junto com o avião, né? Normalmente acontece isso, né? Vender o avião, o piloto já vai junto. Geralmente é isso, né? Porque o cara que comprou o avião, quando ele não é piloto, quando é vamos dizer assim, uma pessoa, um terráqueo, que é um cara, não é um cara da aviação, quer dizer, então aí o que acontece? Aí o cara quer um piloto, né? E geralmente o tipo de equipamento, nem todo piloto voa. Exato. Então o ideal é o piloto ir junto com o avião. Isso, Então, já acabei tá com as que- carteiras, acabei que- já tá com treinamento em dia, né? Pois é. Evita de ter que passar por todo o processo de já adaptação. tem as manhas do avião, aquele negócio todo. Isso é até uma curiosidade interessante, porque, por exemplo, dependendo do avião, são 2 pilotos, né? O piloto e o copiloto. Caso aconteça de você perder um dos dois, eu tiro a gente como exemplo, a gente teve uma dificuldade enorme para recrutar uma pessoa nova. Porque Sim. justamente essa questão dos cursos, a falta que tem no mercado. Então, realmente é uma prática onde quem está comprando um avião, se já tiver o piloto junto, melhor ainda, porque já conhece tudo daquele Sim. equipamento. Com certeza. E já tem, né? Claro, uma Aí, familiaridade com o que tá voando ali, né? do equipamento, tipo assim, eu quero um cara... Eu vou abrir o jogo aqui. Às vezes o empresário, ele quer um cara barato, Uhum. não quer pagar muito. E um cara experiente, ele quer muito. Ele quer... Não, na verdade, não é muito. Ele quer o valor da categoria. Sim. É o que realmente é o salário do piloto. Então, às vezes, o cara quer diminuir um pouco isso aí, esse custo, aí quer investir num cara que não tem muito conhecimento. Mas esse investimento é caro. O simulador, o treinamento, o ground, esse negócio tudo é caro. É E não coisa só de 200 isso, mil. o próprio seguro. O próprio E o seguro seguro da exige. aeronave fica muito mais alto se você E o pega alguém seguro que não... exige que o cara tenha uma experiência, um mínimo de experiência.
Abaixo disso, vamos lá. Tu tem aí vou chutar aqui um valor, R$1 milhão o seguro completo, fechado. Mas se o cara tiver mais experiência, diminui o valor, vai diminuindo. São os riscos, né? Estão Exatamente. colocando expostos ali para a aeronave e também para quem vai estar dentro. Um exemplo do banco, por exemplo. Se tu vai fazer um seguro de vida no banco, qual é a tua profissão? Piloto. Ah, não tem. Por quê? Porque os caras sabem do risco, entendeu? Sabe, exatamente. Então é tipo assim, na cabeça deles, pô, é muito fácil ganhar o seguro, vamos dizer assim. Apesar de que um motorista de Uber hoje está mais exposto a riscos do que o piloto de Mas helicóptero. com certeza, né? Porque o trânsito, na verdade, é constante, o tempo todo, é 1 milhão de carros passando um perto do outro, barbeiragem, moto, buzinando. E Manaus, então, né, que o trânsito é uma loucura, Tanto é que o índice de acidente, de morte, vamos dizer assim, no trânsito é muito maior do que avião. Se não me falha a memória, a aviação, o avião em si, ele tá como um dos meios de transporte mais seguros do mundo, né? Sim. Perde pro elevador, que é considerado também meio de transporte. O elevador é outra história, né? É verdade. Se não me falha a memória, é só isso. É uma que comparação assim que eu acho até meio, né? Eu me surpreendi a primeira vez que eu vi, porque eu não imaginava que elevador era meio de transporte. Aí meu Deus, é verdade. De fato, né? Coisa assim que a gente não imagina. É tão particular. Quebrando aqui, um dia desse eu fui no elevador, não viu, entrou um gordinho. Rapaz. Nada contra os gordinhos, tá? Mas o elevador ele foi pra baixo. Eu falei, meu Deus, é agora. Aquela, né? Estatística. Menino, vai emagrecer. Nunca teve medo de um peso de balanceamento dentro de aeronave. Já eu pensei, rapaz, no avião é a mesma coisa. Conta um pouco mais pra gente sobre já aconteceu. Uma vez eu fui num táxi aéreo aqui, eu fui pro interior. Isso eu fui na época que eu trabalhava com os eventos, né? Aí, o que acontece? Aí era um Seneca, esse Seneca já caiu. Puxão na época, quando eu fui voar nesse avião, entrou um cara acima do peso de balanceamento, né? Rapaz, o avião desceu a cauda, cara. Eu olhei pro piloto assim, tem certeza, cara. Desistiram, foi pra um cara, né? Não, mas é um episódio que faz parte aí do peso e balanceamento. A influência do peso, né? Falou agora que esse Seneca caiu. E eu tenho talvez por conta do histórico, né? Pelo menos pra cá, eu lembro de um Seneca que ia fazer um pouso de emergência na Avenida Newton Lins e acabou se acidentando, né? Acabou acontecendo um acidente fatal. Eu tava no Aeroclube, inclusive. Eu sei qual foi. Foi não vou falar a empresa aqui, mas foi um comandante que recém promovido, inclusive. Uhum. E, coincidentemente, assim, eu tô falando aqui mais ou menos os bastidores do que aconteceu, né? Sim. A gente só sabe quem tá dentro do avião. Sim. Então, se eu não me engano, ele foi fazer a última configuração de flap e deu um monomotor. Deu um mono justamente na hora. Um avião multimotor, isso é um estado crítico, né? Vamos lá, o flap é o dispositivo hipersustentador, que ele é configurado durante a aproximação final. Então, o que acontece? Na hora que ele puxou esse flap, o Seneca, no caso, né? Ele é tipo um freio de mão, né? Isso. Ele tem os pontos lá, 1, 2, 3, né? Os ângulos de acordo com a configuração. E já no final, no momento que ele colocou o flap, deu um monomotor. Falhou o motor. Aí o avião deu uma guinada, aí ele achou que era uma simetria de flap, né? Que o flap ele vai junto assim, ó, um lado e o outro. Só que porque foi paralelo, né? Então, então ele, na cabeça do comandante, ele achou que tinha dado uma simetria. Ele arremeteu. Que a gente considera uma aproximação não estabilizada, né? Uhum. Então, a aproximação não estabilizada, seja o que for, pode ser um cachorro na rua, pode ser qualquer coisa, arremete e faz outro pouso. Então ele arremeteu, só que aí arremeteu com um motor só. Para um lado. E ele puxou pro lado do Newton Lins, que foi lá no Beija-Flor, bateu numa torre e caiu, assim, eu acho que a torre salvou. Porque eu acho que amorteceu a queda, caiu em cima dos carros. Eles conseguiram sair do avião e na saída do avião explodiu. Meu Deus! Caramba, então eles conseguiram ainda sair com vida. Saíram com vida. Pois é, cara, realmente, porque assim, a gente vê pelo histórico de acidentes com aviões multimotor, que tem motor crítico, tem toda aquela questão da situação que precisa ser gerenciada e como você mesmo falou, né? Por exemplo, o fato de um motor ter falhado, ter dado a impressão de que era uma simetria de flap. Então, assim, são várias questões que se intensificam, que às vezes, né, um piloto de, vamos dizer, um Caravan ou outros aviões que são monomotores acabam tendo um pouco mais de tranquilidade. Você considera que voar um monomotor hoje traz mais segurança do que um multimotor? Ou, assim, o parâmetro é o mesmo?
E, na verdade, assim, a gente tem a aviação como um equipamento muito seguro, né? É um dos mais seguros assim, entre todos os transportes, a aviação é o mais seguro. Então, o que acontece? Quando a gente voa, a gente não pensa se ele vai falhar ou não. Porque O ideal é que tudo dê tudo certo. Existe todo um procedimento baseado naquele equipamento que tu voa. Se tu vai voar um monomotor, tu vai fazer os checks antes da decolagem, tu vai ver que os parâmetros estão todos ok e tu decola. Agora, lógico, existem os procedimentos para multimotor e monomotor. Numa decolagem, por exemplo, a gente sabe que se atingir uma certa velocidade antes dela, se qualquer problema, a gente aborta. Se decolou, se tiver pista à frente, pousa. Senão, a gente abre assim um leque de 45 graus para cada lado aqui, ó, dando 90 graus, né, do eixo do avião. E a gente tenta livrar o obstáculo e pousar no melhor campo possível, na visão do piloto aqui, fazendo ele voar, lógico, já para baixo. Monomotor. Bimotor não, bimotor decola com o motor, voa, coordena as condições da situação e volta ou escolhe um aeroporto melhor com mais condições de atender a emergência. Não, tu tem todo um treinamento à parte para cada avião multimotor, né, monomotor, enfim. Isso é bem... A gente vê que é uma característica forte da aviação por conta da segurança, por conta dos parâmetros. Claro que o fato de você voar multimotor te exige vários outros saberes, né? Você precisa ter uma atenção especial a esses pontos críticos e é muito interessante porque ficou marcado, talvez assim, para mim, aqui em Manaus, a gente vê casos de aviões multimotores se envolvendo em acidentes graves, né? Estolar de asa por conta de perda de motor na decolagem. Então, tudo isso fica marcado na memória. É interessante você falar do Seneca, porque eu sempre tenho associado à memória do Seneca esses acidentes pontuais que acontecem. O que a gente sabe que é uma realidade para qualquer tipo de aeronave, independente do contexto. Sim. São questões de, realmente, às vezes acontece um incidente, mas a preparação tem que estar à frente, né? Sim. Assim, às vezes quando chega a acontecer um acidente com morte e tudo mais, é porque no meu ponto de vista, eu vejo como fatalidade. Sim. Talvez seja um momento muito inesperado, assim. O piloto não voa pensando em pane, mas ele tem que estar ciente de que pode acontecer. Então, o que acontece? Às vezes, dependendo das condições do avião, numa decolagem, por exemplo, o cara decolou com full tanque e full pax. Tá tudo, a pista fatorada, aquele negócio todo, cabe dentro de uma emergência. Mas é muito difícil controlar um avião numa decolagem, ele full. Então tem que ter muita habilidade. Por quê? Porque quando tu tá com potência máxima, se tu falhar o motor, a tendência dele é sair do eixo. Então, trazer de volta pro voo é habilidade assim, não tem tempo para... O que aconteceu? Não tem aquele 1 segundo de... Entendeu o que tá acontecendo. Vocês lembram daquele caso lá do Rio Hudson, lá do Rio Hudson, sim. É do Sully. Pois Inclusive virou filme, que ficou conhecido. Entrou ali a história, o resumo da história. Entrou uns pássaros no eixo de decolagem, entrou na turbina, apagou o motor, os caras não sabiam o que tinha acontecido. O que aconteceu? Isso demorou um tempo. Poucos segundos para tomar a decisão. Demorou um tempo para eles entenderem o que aconteceu e pensar se retornava ou se fazia uma outra situação, que foi o rio. Então, daquele momento ali, que esse tempo de intervalo que eles pensaram no ocorrido, não dava para voltar mais. Então foram para o rio. Tiveram sucesso, ok. Tentaram julgar ele, que ele deveria ter voltado. Isso até me dá outra dúvida, que é com relação a como funciona esse julgamento depois que acontece um acidente. Tem um protocolo, ele é global, não, ele é por país? Como é que funciona não, essa padrão. parte? Padrão mundial. Tem que ser padrão. A princípio, né, a gente... Qualquer falha, identifica a falha. O que aconteceu? Falhou o motor 1, fogo no motor 1, qualquer coisa que aconteça. Um barulho estranho, mas o avião está voando. Um fogo no motor, mas o motor está funcionando. Ou uma falha geral do motor, apagou, aí identifica, aí toma as providências. Inclusive, é um tipo de emergência que é memory item. Não tem que ir lá no manual. Tem que estar na cabeça. Não tem que estar lá no manual, procurar o manual para fazer. Não, tem que fazer. Isso. Identificou, age. Fogo no motor. O que tu faz no fogo no motor?
o motor tá funcionando, né? Só tá pegando fogo. Só esse Então pequeno continua detalhe. voando, sobe uma altitude de segurança e faz os procedimentos que tem que fazer. Lógico que a primeira coisa é cortar combustível, bleed, essas coisas que alimentam o motor, né? Porque com cortou combustível, a tendência dele é apagar o fogo. Sim. Se não apagou, o que acontece? Tem um extintor. No próprio motor tem um extintor que apaga. Então, a partir do momento que tu apaga o motor, tu já te deu outra pane, que é mono. Vai estar mono. Então, tem o procedimento de monomotor após o fogo. Ou seja, isso são procedimentos que tem que ter na memória os itens do checklist. Verdade. E assim, muito se falou depois do acidente que aconteceu com o Voipass, né, no Sudeste, que falou sobre a questão das investigações serem preventivas, com foco justamente em saber o que vai ser adotado de procedimento para evitar acidentes como esses, né? Não tanto de responsabilização da tripulação neste primeiro momento. Então, temos os órgãos, né, que cuidam disso, tem toda essa parte. Você, como piloto hoje, observa que esse tipo de protocolo, esse tipo de situações, de investigações, auxiliam o piloto que, por exemplo, nunca passou por uma situação de emergência, mas tem contato com essas informações para saber, nossa, isso aqui realmente é algo que nunca aconteceu comigo, mas é bom ter um alerta ou uma habilidade específica para lembrar disso. Todo acidente, por exemplo, não é julgar a atitude dos pilotos, da tripulação. Não é a intenção do Seripa, por exemplo, que é um serviço regional de investigação e prevenção. Então, no nome Seripa já tem dito prevenção. Uhum. Eles investigam o caso e dão um veredito final com uma orientação baseado naquilo ali. Então, eles vão investigar toda a vida do avião, manutenção, o piloto, treinamento do piloto, ver se o piloto dormiu, ver se estava cansado, ver se está assim, o negócio todo, ver se os dois estavam em alinhamento com o CRM. Então, eles investigam geral e no final eles dão um veredito dizendo o que tem que fazer após o acidente. Então, a intenção não é massacrar quem errou. Se alguém errou, beleza, errou. Então, agora, a partir da presente, vai ser dessa forma aqui. Então, todo acidente ele é investigado justamente para ter o que fazer depois. Tanto é que, hoje em dia, a aviação é quase perfeita, né? Justamente por causa desses erros que vêm de anos e anos. Realmente. Que é muito bem retratado naquela série Mayday. Desastres aéreos. Sim, Que eles literalmente fazem isso. Percebe que lá tem um relatório final? Tô falando sobre o Seripa. Esse relatório final tá no site do CIPAE, se eu não me engano. Tu pode baixar lá qualquer relatório final. Inclusive do Voo e Paz. Todos os acidentes estão lá no site do CENIPA. Sim. Então tu pode consultar, consulta pública. Qualquer um pode verificar o que aconteceu. É algo interessante da gente ver. Bom, vamos continuar aqui com nossos registros. E olha aí, ó. Chegamos na máquina. Isso aí foi lá em Boa Vista. Eu fiz uma missãozinha lá de uma campanha. Na época eu voava para um deputado federal, aí ele emprestou lá para Boa Vista e foi assim, foi show, né? Porque é uma localidade diferente, uhum. Tem lá suas peculiaridades, negócio de rajada, esse negócio todo, né? Sim. Mas eu voei perto do Monte Roraima lá, né? Eu voei em Pacaraima, que é 3.500 pés de altitude, e a região é muito boa, né? Tem vários paredões lá das cordilheiras, né? Legal. Então, assim, tá aí, eu acabei realizando meu sonho, né? No primeiro voo que eu fiz. Uhum. A aviação, na verdade, me levou para aviação, para asa rotativa. E, pô, era um sonho de criança. Foi o primeiro voo que eu fiz na vida, né? Então, acabei que realizei aí. Nesse momento, eu tava já em missão valendo, né? Poxa, que legal. E sobre a tua formação em piloto de helicóptero, como aconteceu isso? Onde foi que foi? Já que Manaus não tinha ainda, né? Como fazer? Como foi que você fez essa formação? Acho que 2012, mais ou menos, começou a ter uma demanda boa de helicóptero em Manaus, né? Uhum. Então aí eu vi uma oportunidadezinha pintando ali, uma brecha. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer o meu curso. Fui para Curitiba, fiz lá na EAK, uma empresa uma escola de aviação só de asa rotativa. Aí eu peguei e fiz o treinamento, voltei para Manaus, logo na sequência assim já pintou um negócio que foi nesse helicóptero inclusive. Legal.
E eu acabei ingressando. E as empresas que eu voava, geralmente queriam um piloto de helicóptero também, avião, helicóptero. Então, é assim, o leque de opções é maior, né? Sim. Então, acabei que ingressando, aí vou eu 44, eu vou hoje 66, já fiz o esquilo também e já voei jet range. No helicóptero, tipo de você helicóptero. tem a mesma questão do avião? Onde você tem que fazer um curso para cada máquina, mais ou menos, ou não? Antigamente, o helicóptero é considerado tipo, né? O que é tipo? É um equipamento individual específico e tem uma carteira para cada aeronave. Então, por exemplo, existe classificação de aviões classe e aviões tipo. Tipo é aquela categoria específica de treinamento. Tem simulador, tem tudo, tem um ground, tem o treinamento específico para aquela aeronave. Hoje em dia, o helicóptero é considerado classe. Então, esse aí era pistão. Hoje em dia é helicóptero, monomotor, convencional, né? As carteiras. E dividiu helicóptero, monomotor, turbina. Então, hoje em dia é classe. Aí agora, a classificação tipo, por exemplo, depende do peso, depende da quantidade de motores, depende da complexibilidade da aeronave. Então, se exige 2 pilotos ou não. Então, ela se torna tipo ou classe. Legal, O legal. helicóptero está nessa configuração já. E é interessante, né? Porque são dois mundos bem diferentes, mas com algumas similaridades. A primeira, que eu acho que, enfim, é o ponto alto, é a vista lá de cima. Panorâmica, né? Panorâmica. Eu acho que todo piloto deve ser apaixonado pela vista, é isso, né? ele tem esse diferencial, o helicóptero, né? Porque tu pode pousar em cima da tua casa, se tu quiser colocar um heliponto, pode colocar no teu gramado. E o visual, né? Ele decola na vertical, aí depois tu vem aquele voo panorâmico de separação do solo com o ar, aí tu vai para frente e tá voando que nem um avião. Isso é demais, sensacional. E além do mais, inclusive no Rio de Janeiro, é muito procurado por causa do visual do Rio, né? Com Então certeza, o pessoal decola muito ali do Pão de Açúcar, decola, faz aqueles voos de 7 minutos ali, né? Que é eterno para quem nunca voou de helicóptero. E tem a possibilidade de voar. E o panorâmico, ele passa muito perto, passa devagar. Se o piloto quiser, ele paira na frente do Cristo. Depende muito. Então, o helicóptero tem essa particularidade. É que legal. E assim, falando sobre asas rotativas, você já teve a oportunidade de fazer translados em questão de autonomia, de ir para outros estados? Como é De que helicóptero ou de fazer avião? isso de helicóptero? Eu fiz São Paulo acho que umas 3 vezes. Quanto tempo mais ou menos? Qual máquina vocês usam? Eu fiz no 44 e no 66. 44 eu trouxe 66 já é a turbina, não é isso? É a turbina. 44 é convencional e 66 é a turbina. A primeira vez foi 44, que eu vim de Três Lagoas, mas eu vim aqui por Alta Floresta, não sei se vocês conhecem a região, mas é uma região que passa ali perto de Marabá, Itaituba, Sim. Jacarecanga. Então vim por essa região. No 66 eu vim mais pelo Porto Velho ali, né? Então aumenta um pouco mais a autonomia aí do helicóptero. Ah, com certeza. Autonomia não, a distância aumenta. Né? Então tem que ter mais autonomia. Mas assim, a gente vem pontuando os lugares que tem abastecimento. E, por exemplo, nesse 66 que eu trouxe, o dono do helicóptero, ele pediu para que a gente viesse numa rota mais tranquila. Que tivesse mais estrada, mais fazenda. Ah, tá. Uma rota mais tranquila que tenha alternativas. Exatamente. Então, o que acontece? A gente veio por Porto Velho, pegou a 319 e veio em cima da 319, que é quase uma linha reta, no meio, cortando o Amazonas. Então, é mais seguro, né? Sim, Tanto é sim. que a gente teve casos de chuva no meio da rota, já chegando no Amazonas, e pousou na estrada. Olha só. Legal. Pousou E na estrada tem mais pra poder registros pagar. aqui. Mostra aí, produção. O que a gente tem aí? Olha aí, isso aí. Isso aí são os índios lá de Pacaraima, né? Eu Legal. pousava eu fiz muita reserva indígena lá, né? Tem muita reserva indígena. Qual é o principal objetivo dessas missões? Isso aí foi da campanha. Então, sim. normalmente foi campanha de governo, do governador, né? Uhum. Então, eles visitam tudo que for possível no estado dele, por exemplo. Eles visitam tudo, né? E nesse meu caso aí específico aí, tem muita reserva indígena lá pro lado de Boa Vista, Pacaraima ali. Então, a gente voa muito. O Mike Delta Fox continua voando na Amazônia ou já tá Ele tá inoperante, essa aeronave. É mesmo? O deputado que era proprietário dele sofreu lá
um problema de saúde e abandonou, Foi mesmo, então infelizmente. ele tá Tá parado. inoperante, parou. Uma Operação aeronave dele. como essa, ela, a depender do tempo, claro, que fica parada, ela consegue ser restituída para voltar a voar? Dependendo das condições, sim. Se degradar muita coisa, parte na nacelle é toda a parte... O helicóptero de alumínio, né? Uhum. É um alumínio bem fininho, uma chapa de alumínio e tal. Então, dependendo das consequências da degradação da aeronave, eles perca total. E eu imagino que um certificado de aeronavegabilidade de um helicóptero seja bem mais minucioso e delicado que o de um avião, né? Tanto é que justifica também até os preços altos, né? Sim, o helicóptero ele é mais complexo, ele é mais caro do que o avião, inclusive. Uhum. Justamente por causa eu considero assim, carro e moto. A chance de dar errado, de cair, é mais para moto, né? Sim. Mas por causa é só 2 rodas, tem equilíbrio. Um equilíbrio. Não Acho que a tem questão do para-choque. equilíbrio é importante. Então, beleza, mas o helicóptero é porque a forma de pilotagem dele é completamente diferente do avião. Para sair do chão, tu mete potência ali, aí zera a velocidade, né? E para colocar no chão de novo, tem que zerar a velocidade, então precisa de potência. Piloto de avião que está acostumado só com avião, que vai voar helicóptero, pensa que vai estolar. Porque ele vem zerando a velocidade, né? Sim. Então, para pousar, tem que zerar a velocidade. Então, o piloto, quando vem zerando a velocidade, ele quer morrer lá atrás. Porque assim, tem essa questão, né, que realmente você está acostumado a imaginar a velocidade, para pessoas que não conhecem aviação, imaginar que a velocidade é a forma que o avião está se deslocando de um ponto a outro em determinado tempo, mas na verdade tem que levar em consideração a componente de que a velocidade é computada pelo vento, né, que entra pela sonda Pintot, Sim. e isso é levado em consideração também. Inclusive, você está numa aproximação e tem um vento de 10 nós, você soma aquilo à sua que você já tem, né? A gente chama de vento relativo, né? Exatamente. A velocidade é captada pelo pitot, que é uma velocidade aerodinâmica, a gente chama, né? Uhum. Do deslocamento. Então, no deslocamento, ele gera um vento contrário, aí esse vento contrário, ele aciona o pitotzinho lá e que dá o cálculo da velocidade lá. E se tiver um vento de proa, por exemplo, muito forte, a gente percebe que o avião não voa tanto para frente, mas ele está com a mesma velocidade. Sim, é interessante. Então, isso inclusive o pouso, né? Todo pouso é considerado vento de proa, né? Uhum. Não pode ser de cauda. Então, o vento é muito importante na hora do pouso e decolagem, justamente para isso. Se tiver de través, tiver através de cauda, aí cada avião tem uma performance diferente para certo tipo de ângulo e correção do vento, né? Então, até isso influencia no pouso também. Ou seja, o vento tem aí, né, a sua importância. E o helicóptero, ele não é muito amigável, né, com o vento, né? Porque mesmo? a cauda dele lá, tem um rotorzinho lá, ó, Uhum. aquilo ali é controlado por um pedal. Se o vento estiver muito forte, ele sofre as consequências. Então, tu não fica com o controle do pedal. Geralmente ele aproa ali e tu tem que deixar, né? Já aconteceu comigo umas 2, 3 vezes. Ele vai fazendo a vontade do vento. Eu já fazia aqui um modelinho, cadê o avião? Não tem uma maquete. Tem aqui, ó. Tem essa, mas pode ser? É muito grande, né? Eu vim para um pouso assim, a gente faz um circuitinho, né, para pousar aqui, ó. O vento tá aqui, ó. Então eu vim pro pouso, que a intenção era fazer essa rota. Aí eu tive uma rajada de vento nessas condições aqui. Quando eu comecei a curvar, que eu dei o pedal não respondia, né? Não respondia de jeito nenhum. Aí eu peguei, quando eu olhei para o mato, assim, lá onde eu ia pousar, aí eu vi que o mato tava deitado, assim, sabe? O vento penteando o mato mesmo. O que eu fiz? Soltei o pedal e deixei ele aproar o vento. E eu pousei desse jeito, assim, ó, de cara pro vento. Por quê? Porque justamente essa surpresinha ainda. Inclusive foi nessa região aí, com esse helicóptero aí. E você falou sobre isso, é uma curiosidade minha, que, de fato, o avião, ele sofre os efeitos ali do vento naturalmente. A gente sente, e hoje muito tem se falado sobre as turbulências em altas altitudes, e a mídia está cobrindo muitas vezes esses incidentes, onde algumas pessoas acabam se ferindo por conta desses impactos que não necessariamente representam um risco, né, da aeronave despencar do céu, como muitos acham, mas pessoas que não cumprem os protocolos de segurança, que é de estar o tempo todo com cinto de segurança, às vezes estão em pé durante o voo, acabam sofrendo alguma lesão. O helicóptero, ele sofre esses mesmos efeitos de turbulência que um avião, ou isso é
maneirado. Acontece, o helicóptero, na verdade, ele voa muito baixo, né? Uhum. Ele voa muito baixo, se for comparar a um avião. Então, o que acontece? Existe turbulência em superfície também. Principalmente quando tem formação de chuva, alguma coisa do tipo, né? Que a gente tem as macrobuster. Microbuster. Então, o que acontece? A formação, ela fica o tempo todo a gente chama de ventos convectivos. Uhum. Ela se forma assim, ó. Então, ela sobe e desce. Sobe e desce. Dentro dela é um turbilhão. Então, o que acontece? Às vezes, ela espirra esse vento para fora da formação. Uhum. Vindo para o solo aqui, assim, ó. E ele espalha. Então, dependendo da altitude que tu tá voando e a posição que tu tá voando, tu pode sofrer essa rajada descendente. Uhum. Então, o que acontece? Isso aí, se o cara estiver passando perto, ele já sabe que ele vai sofrer isso aí. Então, por isso que o piloto evita, desvia, faz o possível para cair fora da situação. Mas se ele for desavisado, ele pode sofrer isso. Assim como os passageiros no avião. O cara põe o cinto de segurança que a gente vai passar numa área de instabilidade. Aí o cara... deixa pra lá. Aí daqui a pouco tá de cabeça lá no... Oh, meu Deus. Mas o cara avisa, assim, previsto, não, é obrigatório a tripulação avisar os motivos, a segurança, os procedimentos, é obrigatório. Então, assim, ouve quem quer. Não, realmente. Eu não ando sem cinto de passageiro. Mas quando eu era mais novo, eu tinha esse hábito. Quando desligava, já soltava o cinto, que dava aquela sensação de liberdade. Hoje, né, entendendo um pouco mais da importância de ter isso e vendo os acontecimentos, claro, a gente cria uma consciência, porque, na verdade, nunca foi um procedimento padrão normal o piloto desligar o aviso de cinto, você tem que abrir. Sempre foi avisado que deveria permanecer. O máximo que eu faço é apertar o botãozinho. Descer, né? Inclinar 10 graus. 10. Sou daquela que até esquece de tirar o cinto na hora que leva o baque, quando levanta. Eu vou, opa, esqueci. Exatamente. Tive a oportunidade de voar executiva, voo em uma das companhias aéreas aqui do Brasil. E eu lembro que eu já tinha essa consciência, né? E apesar de reclinar 100% o assento, poder ficar deitado, mantendo o cinto de segurança, eu não tinha tranquilidade para dormir e estar solto lá, de repente acordar com, né, enfim, qualquer coisa que seja, turbulência ou até mesmo com o pouso. Inclusive, nesse dia a gente teve até tivemos que fazer uma arremetida ao chegar próximo do aeroporto de Viracopos por conta de a questão de mau tempo, né? É um procedimento normal, a gente sempre fala, né? Sim. Às vezes as pessoas se preocupam com a arremetida. Em alguns casos chega a tocar o solo, né? E você sente novamente aquele impulso. Puxa. Algumas pessoas ficam assustadas. Mas é um procedimento padrão, a gente sabe que a aviação é segura. E para você que não conhece muito, lembre, né? Uma arremetida ou qualquer procedimento envolvendo turbulência não é caso de desespero. Faz parte do pouso, na verdade. Faz parte. Dizem uns que o pouso é uma arremetida não sucedida. Porque pousou, né? Então tá tudo certo. Mas se arremete, tá tudo certo também. Tudo certo também, faz exatamente. Parte. Procedimento de segurança. Eu cheguei aqui em Manaus dia 21. O avião ficou em órbita ali no Careiro. Em cima ali do Iranduba, aliás. Mas você veio de aviação comercial? Comercial. Então ficou em órbita lá. Aí tinha uma chuva intensa em cima do Eduardo Gomes. Aí eu falei, senhor, vamos fazer uma espera aqui e tal. Aí fez só um circuito, aí melhorou e a gente Eles avisaram de uma possível alternativa? Não. E eu tava rezando para que não alternasse. Pois bicho, fica o tempo que tu puder ficar esperando aí. Cara. Mas não vou. Não vai para outro canto. Eu tinha um compromisso. Eu vim aqui, eu vim para Manaus com um compromisso, né? E não podia alternar. Não, realmente. Eu ia perder. Tem essa questão também. Vamos continuar aqui vendo nossos registros. O que nós temos? Olha aí. Temos um vídeo dessa vez. Vários vídeos, né? Exato. Isso aí já é na sua nova fase como piloto, né? Já em isso aí momento. Eu já tava com quase 10 anos de feno. Só 10 anos. Só de feno. Cara, isso aí é o feno sem eco da Embraer, né? Eu acho que tem muita gente que acompanha a aviação e sabe. Então hoje essa é a máquina que você voa. Isso aí já é a antiga, né? Hoje eu tô voando um Ecovito. Continua o 100, mas Ecovito. Legal. Ele tem mais performance, tem o G1000 aviônico dele, né? Aquele painelzão que tá vendo ali na frente ali, ó. Esse aí é um G1000, o que eu tô voando é um G3000.
Já Não tem, avançado. tem menos botão ainda, vamos dizer assim, né? Então é mais touchscreen. Legal. E assim, o visual, como dizer, o mecanismo do sistema é bem mais avançado Perfeito. e bem mais intuitivo, né? Perfeito. Interessante isso, porque hoje a gente sabe que a aviação executiva ela desempenha um papel fundamental e tem né, uma adesão grande aqui no nosso país. Qual a missão que hoje você está envolvido diretamente hoje com essa área? Já tem um tempo que eu estou na aviação executiva, né? Na verdade, assim, depois que eu me tornei piloto comercial, a aviação executiva me puxou para dentro, né? Então eu dava instrução de Petrel. Aí eu comecei, aquele avião que vocês viram no começo ali era de um empresário, foi para outro empresário, foi para outro empresário, e foi mudando de empresário para empresário. Então o que acontece? Acabou que, como eu voo vários tipos de aeronave, então assim, todo mundo me via como o coringa da história, né? Sim. Eu vou comprar um avião X, tu não quer ir lá comigo pegar? Eu nem conhecia o avião, né? Aí eu, dava uma estudada ali, pegava os manuais. Não, beleza, vamos lá pegar. Aí fazia um voozinho de treinamento lá no aeródromo, por exemplo, Jundiaí, onde tivesse o avião, né? Legal. Aí eu trazia para Manaus. Então, o Petrel, no caso específico, que inclusive é a maior frota que tem no Brasil de Petrel aqui em Manaus, comecei a ter contato direto com a fábrica, né? A fábrica já me indicava, o cara ia comprar um Petrel, o cara de Manaus vai comprar um Petrel. Tu quer vir pegar aqui? Eu pegava o Petrel. O cara comprou um Petrel, vou levar aí, tu quer dar instrução pro cara? Então, esses caras são tudo empresários, né? Forte de Manaus. Acabou que cada avião que eu voava era um aprendizado e foi somando a quantidade de aeronave voada e, de repente, foi crescendo. O que comprou um RV-10 comprou um Matrix, comprou um helicóptero, comprou um jato e eu vim acompanhando, né? Então, cada aeronave que o empresário ia evoluindo, eu acabava subindo junto com a aviação. Legal. E é dentro da executiva, né, que eu estou falando. Então, acabou que, inclusive, daquela época para cá, a aviação executiva foi crescendo já um pouco mais ampliada. Todo mundo começou a seguir, vamos dizer assim, o bonde, né? Sim. Então, assim, a cultura da aviação no Amazonas, principalmente na executiva, ela era fechada. Então, por exemplo, o empresário, apesar de ter dinheiro para comprar um avião, mas ele não tinha o conhecimento do quanto seria benéfico para ele ter um avião, um jato, por exemplo, um King, seja lá qual for a aeronave. Então, a partir do momento que eles começaram a experimentar esse tipo de aviação, eles foram ampliando. Tanto é que hoje deve ter mais de 10 aviões entre jato e King Air, né? E até quando você faz a conta, olhando como empresário, por exemplo, se você trabalha aqui na região, tem filiais nos interiores. Hoje em dia, se você precisa ir para um São Gabriel da Cachoeira, quanto tá a passagem? É um absurdo. Além da passagem, a quantidade de voo que não tem. Exatamente. Além de ser caro, a disponibilidade para uma emergência não tem. É mais caro você ir para São Gabriel da Cachoeira do que você resolver acordar e ir para Miami. Não, com certeza. Tem um desafio, né? Assim, a ideia é conectar a Amazônia, né? E acaba que essa questão de custos também é muito alta. A aviação envolve vários custos, envolve, né, combustível, envolve equipamentos, equipe. Então, a movimentação é muito grande. E, assim, hoje o tipo de aviação que você exerce é um pouco diferente, né? Mas você cresceu na profissão conhecendo os desafios da Amazônia, né? Sim. E acho que a pergunta que talvez não quer calar aqui é: o que você acha de diferente do que é a aviação na Amazônia e em qualquer outro canto do Brasil? Bom, na verdade, a região, de região para região. Vamos falar do Amazonas. Quando eu falo do Amazonas, vamos falar da região norte, que envolve Amazonas, Pará, Acre, tudo. Todo canto da região norte tem floresta, né? Uhum. Então, assim, os rios que a gente conhece é muito pouco entre uma imensidão de floresta entre um rio e outro, né? Então, o que acontece? As pistas aqui são precárias, a estrutura é precária, a alternativa, por exemplo, de entre uma pista e outra é muito grande.
E quando o piloto vem de fora, que ele vê essa imensidão de floresta e vê um CB, para quem não conhece CB, é cúmulos nimbus, nuvem de chuva, na frente dele e ele não sabe para onde vai, aí o negócio aperta. Tanto é que o Brasil inteiro eu considero o piloto da Amazônia um piloto de coragem, né? É uma aviação diferenciada. Mas todo lugar tem chuva, todo lugar tem sua particularidade. No caso, Brasília, São Paulo, bora botar Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro tem muito morro, né? Então a visão do piloto já é outra. Como é que vai proceder, como é que vai desviar. E vira e mexe a gente vê um acidente de avião entrando em morro. Então, ou seja, até o próprio pessoal de lá não está acostumado com a região. Ou não estudou, ou não verificou. De alguma forma, isso acaba puxando para o profissional, né? E pegando a deixa disso, tem alguma história, alguma coisa que você passou nesses anos voando aqui na região que foi muito, muito marcante para você? Bom, eu posso citar do início da minha carreira, né? Foi justamente com o mau tempo. Eu decolei do interiorzinho, foi Novo Aripuanã. Eu vim para Manaus, né? Eu estava num Carioquinha. Quem conhece de aviação sabe qual é o avião, é um monomotor. Então eu vim subindo ali, atravessei uma camada. Tava tranquilo, na camada suave. Não tinha equipamento nenhum de meteorologia, nada. Radar. O Carioquinha não tem nada, a não ser horizonte, velocímetro. Então eu fui subindo. Eu vou subir porque é mais tranquilo, né? Vou ficar seguro. Só que eu fui subindo e entrando na formação. Eu não sabia que era uma formação. Naquela época não tinha muita tecnologia assim, a nosso favor, né? Para te ver uma condição meteorológica, eu tinha que entrar num site, aí tinha que ter internet. Internet naquela época, se não me engano, era GSM. Internet, não era nem um G. Então, assim, era difícil a pesquisa, né? Para te saber como é que tava a rota, aquele negócio todo. Tinha um site, mas é difícil entrar no site. Tudo era difícil, né? Então, o que acontece? A gente tem que decolar e se benzer, né? E vamos embora. O que aconteceu? No meio da brincadeira, eu peguei o mau tempo. Mas mau tempo é que é como se pegasse uma lavadora de roupa, assim, Meu Deus! Sobe, desce, a galera gritando dentro do avião. Eu falei, nossa, bicho, o que eu vou fazer, né? Aí, ao mesmo tempo que eu tava nessa brincadeira, eu já tava pensando em voltar. Foi o que eu fiz. Desci, vim descendo para ver se dava visual de volta, né? Aí eu entro numa outra situação que eu vou falar depois. Comecei a voltar, coloquei o GPS no regresso, desci para 1.000 pés, começou a dar um visualzinho, desci um pouquinho mais e dei visual. Cheguei no aeroporto lá, eu fui pro hotel, queria chorar, né? E os passageiros gritando. Oh, meu Deus. Mas o que acontece? Por que eu voltei? Porque o horizonte, ele deu uma cambada assim, ó. Foi e voltou. É isso que acontece, pô, tu voando com o horizonte. O horizonte é o que mais, em mau tempo, por exemplo, se tu perder o horizonte, tu desorienta. Tu perde a noção total do espaço. Tu tá assim, tu pensa que tu tá voando normal. Tu não sente, o organismo não sente essa diferença. Entendeu? Então quando eu lembro que quando eu voltei, aí quando eu falei, reserva essa situação, qual a tendência natural da gente? Dar visual. É nessa hora que o cara entra em morro, entra voando na selva, entendeu? É isso que acontece. É por isso que a perda do horizonte é fatal, né? Sim. É difícil tu sair de uma situação dessa. Tu conhece já viu falar ouviu falar num acidente lá que teve lá em Jacareacanga, se eu não me engano, para Itaituba? Não. Um barco que caiu, afundou lá, caiu, terror. Caramba. Então o que acontece? O cara tinha 2 motores. Um motor não. Cada motor tem uma bomba de vácuo que sustenta o horizonte artificial. Então esse motor tem uma bomba de vácuo que sustenta esse motor tem o esquerdo, a mesma coisa. Então tinha um falhando. Só tinha um. Bom, né, vamos dizer. Aí esse que tava falhando, o motor parou do que tinha um horizonte bom da bomba de vácuo boa. Então ficou 2 horizontes ruim. O piloto perdeu Totalmente a referência. a referência. Já era. Caiu. Voando pra baixo.
Mas nem só desse tipo de história vive um piloto, não é mesmo? Com certeza. Isso aí, na verdade, isso aí é um 0,001% de toda a beleza que é a aviação. E nem só de aviação vive o piloto, né? Exatamente. E no caso de Wilson Nobre, vamos ver o que a gente tem aí, produção? Ave Maria. Mostra. Olha aí, rapaz. Dance, balance, dance. Solta pra gente Isso é o aí. Wilson Nobre artista, né? Wilson Nobre artista. Como diz um colega meu, Wilson Nobre Eventos. Quer que eu fale da minha história, né? Da minha carreira? Ih, rapaz. Presta atenção no visual aí, ó. Isso aí, né? Tá altamente elaborado, isso aí. O roteirista Wilson Nobre, compositor Wilson Nobre, diretor musical Wilson Nobre. Não, pior que foi eu que idealizei tudo isso aí. Cara, que legal. A música autoral, né? É. Que bacana. Isso aí é o seguinte, eu desde 16 anos que eu toco, né? Uhum. Então, desde pequeno eu tinha esse fascínio pela música, né? Então eu assisti uma banda, quase igual o Helicóptero lá, né? Tinha uma banda, um vizinho meu que tocava, eu assisti, pô, eu quero fazer isso. Tem 16 anos, peguei o violão. Influência, né? Aprendi sozinho, Olha debaixo só. de um pé de goiabeira. Fui lá e minha mãe viu, esse menino quer tocar, né? Me deu um violão. Só que ela me deu um violãozinho de brinquedo, aqueles, tipo um cavaquinho que tinha umas cordinhas de... Eu ficava o dia todo dia. Rapaz, vou dar um violão pra esse menino, porque esse menino tá fazendo muito barulho. Eu ficava direto naquele violãozinho, né? Até que ela me deu um violão grande, né? Aí eu fui aprendendo e montei uma banda de rock. Olha aí, rapaz. Você é até Fiz, artista. com 19 anos, 16, 17, 18, eu já tava fazendo a primeira banda de rock. Legal. Aí eu fazia os meus eventos, né, na Ileia, lá, onde eu morava. Porque Então não tinha... o Wilson Nobre é famoso no Ileia. Começou na Ileia, né? Então o que acontece? Eu fazia meus eventos lá nas garagens lá do Ileia. Aí acabou que não tinha nenhum lugar para tocar de rock. Naquela época não tinha. Ou era festival. Fala assim, né? Pô, quando esse cara tem, né, cara? Sou antigo. Então o que acontece? Só tinha festival de verão na Cidade Nova e um festival da prefeitura que acontecia por ano. Se eu quisesse tocar fora do meu conjunto lá que eu morava, né? Então a gente fazia nossos eventos. Aí qual foi a sacada? Quando deu 96, 97, Ritmo Quente. No ritmo Bombava. quente você vai. Ritmo Quente bombava na época, né? Que era o Canto da Mata fazendo sucesso, a Arlindo do Gênio tinha saído do Canto da Mata. E todo beco que tu entrasse tinha uma toada. Mas em todo lugar. A toada era mais tocada que forró, que rock, que tudo. Aí eu peguei minha banda e de rock transformei em toada. Legal. Aí, a partir do momento que eu fiz o grupo do Boi Bumbá, cara, eu deslanchei, eu conheci o Brasil inteiro. Fui pra Europa 2 vezes, Colômbia. Passei mais de 20 legal. dias. Rapaz, que bacana. Passei mais de 20 dias na Colômbia, fazendo show lá. Fiz 10 cidades do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Fiz uma temporada de 6 meses no Rio, São Paulo. Fui pra Brasília também. Tá, o Pará nem se fala. Então eu fiz muito show, de 97 até... Quando eu voltei para aviação, deu... Quantos anos aí? 97, 2009? 2009. Quase 20 anos nessa brincadeira, entendeu? Que bacana. Então, voltei para aviação porque, na época, o Boi Bumbá começou a perder um pouco a força, aquele negócio todo e tal. Uhum. Aí, eu, tipo assim, antes de afundar, vou pular do barco. O do barco entrou no avião, né? E o boi voltou com tudo agora. Pois é, aí o que acontece? Naquela época, eu não abandonei, eu saí do grupo. Uhum. Aí fiz carreira solo. Então agora é o Wilson Nobre. Porque grupo é grupo, né, cara? Grupo tem vários nomes, não tem nome, né? O grupo tem um nome, mas não tem integrante. E depende de muitos fatores, né? De vários contextos de pessoas diferentes. E isso deve também ter seus desafios. Pois é, né? então assim, na época eu preferi cair fora e seguir a carreira da aviação. Mas eu continuo paralelo com a minha vida artística, normal. Participo dos eventos, participo inclusive de viagens, estive em Maceió. Tem um negócio para fazer em São Paulo, que ainda estou fomentando a coisa. E assim vai. Esses clipes aí que eu fiz aí foi música minha, né? Eu fiz justamente porque hoje, na modernidade, é audiovisual, né? Então,
Perfeito, cara, que bacana. Wilson, olha, a gente te agradece muito aí pelo seu tempo, mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigado pela sua participação aqui no Aviação Amazônia. Isso aí é um combo completo, né? É cultura, é entretenimento, é arte, é música. É aviação. Exatamente, aviação. Então, que bacana, muito obrigado por ter contribuído aí com isso. Esse registro vai ficar aí para a história, né? A gente está com o objetivo de eternizar os depoimentos legal, dos aviadores aqui da região, para que a gente tenha aí, né, para as próximas gerações, todo esse registro, toda essa riqueza, né, que é o nosso território e principalmente a aviação do que é aqui pra gente, né? Eu acho que nada melhor pra gente encerrar esse episódio do que, né, uma palhinha aí, tá ali, né, do nosso Bom, artista. eu que agradeço, Davi, Mônica, ao Rodrigo também, que fez o convite. Nosso diretor que tá ali, ó, nosso diretor tá ali. Só na expectativa. É muito bom a gente explorar um pouco as ideias dos comandantes baseadas aqui na Amazônia. E, para mim é uma satisfação grande, né? E eu queria aproveitar, eu sou coordenador de voo do Aeroclube, de instrução. Queria aproveitar e convidar público, né, que prestigia aqui o canal. Você que tem vontade de ser piloto, se tornar piloto. Hoje eu estou como coordenador de instrução do Aeroclube. Então, vá lá, faça sua inscrição. A gente colocou um formato do Aeroclube para que aquele sonhador em ser piloto consiga pagar, porque a aviação é muito cara. E hoje qualquer pessoa que tenha vontade de ser piloto consegue se programar financeiramente, porque o SIAC, no nosso SIAC, o processo está bem enxuto, está bem bacana. A gente consegue, por exemplo, se programar financeiramente para poder fazer o curso e se tornar piloto. É o convite que eu faço. Que bacana. Aeroclube do Amazonas, vão lá e façam sua inscrição. Que bacana. Muito bem. É isso aí. Então, eu acho que ficamos por aqui, né, Mônica? Exatamente. Né? É um prazer sempre te receber aqui, conversar com vocês. Tem histórias incríveis. Eu adoro ouvi-las. Parabéns por elas. E muito obrigada novamente para você que está aqui com a gente, para o público que está assistindo, por nos acompanhar. Enquanto o nosso convidado se prepara aqui para trazer a nossa palhinha, queria te convidar para seguir o @Aviação Amazônia no Instagram, Facebook, YouTube também e o nosso portal de notícias no www.aviaçãoamazônia.com.br. E para encerrarmos com vocês, Wilson Nobre. Vou começar com um rock e 2 toadas, uma do Garantido e do Caprichoso, beleza? Não posso mais viver aqui ao teu ladinho, por isso eu colo meu ouvido no radinho de pilhar, pra te sintonizar sozinha numa ilha, sonífera ilha. Descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. E essa aqui, ó. Eu sei que sou vermelho e branco, não é garantido. A força do meu canto me faz destemido. Eu te amo de paixão, meu boi. Eu sou o toque do tambor da minha batucada, o trote ritmado da vaqueirada. Sou amor, sou emoção.